Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Refaart Podcast, segundo episódio da nossa saga, e está muito frio. Eu estou com a minha jaqueta do Cruzeirão Criminoso, se você está conseguindo ver daí. Hoje, né, então o episódio toda quarta, meio-dia, ele está sendo gravado um dia antes, então eu não sei o resultado. Se o Cruzeirão ganhou, chupa essa manga. Se o Cruzeirão perdeu, eu não gosto de futebol, não tem por que você falar comigo. Mas o assunto de hoje, da semana passada, aliás, foi felicidade, né? E arte, e tristeza. Hoje tem a possibilidade de eu ficar feliz ou triste. Mas hoje eu gostei muito dos feedbacks, tá? Antes de começar, desculpa enrolar. Mas eu gostei muito dos feedbacks. Alguns não entenderam muita coisa, outros entenderam menos ainda. Mas eu fiquei feliz demais. Para um episódio piloto foi muito legal, foi muito bom. E E eu gostaria também que você me dissesse, não sei de onde você está me escutando, no Spotify ou no YouTube, de onde que você está me escutando? Você está na academia agora? Você está no carro? Você está almoçando? Me conta, cara, eu gosto de saber, eu gosto de imaginar as pessoas fazendo as coisas dela e ouvindo a minha voz falando besteira. O assunto de hoje, ele é um tema um pouco diferente. Ele é um tema um pouco mais técnico do que o da semana passada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sonho também, né? Então, quando a gente fala sobre o mundo da música, sobre o artista no geral, ele sonha com algo, né? Ele sonha em chegar em algum lugar, conhecer certas pessoas. E tá, beleza. O artista tem isso. E o que você vai falar sobre isso? O que tem a falar sobre isso? Bom, eu trabalho justamente com a ponte, o caminho inteiro entre você deixar de sonhar e começar a viver isso. Eu não sou um guru, eu não sou coach e eu não vendo coisa pronta. Eu não vou vender uma técnica milenar. É, eu não vou vender uma técnica. Eu não vou vender um segredo que você nunca ouviu em nenhum outro lugar. Então você venha e pague 100 mil reais. Se você tiver 100 mil reais, a gente consegue fazer um projeto da hora. Mas não existe isso de segredo. Me desculpa te falar. Não existe isso, cara. É muito trabalho. Você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro, você vai gastar recurso, você vai gastar tempo até você conseguir chegar lá. Existem métodos mais fáceis para se chegarem lá. E é aí que eu entro. Mas não é bem assim. E se você chegar para mim, às vezes você não tá nem na hora de fazer um projeto desse. Não tá na hora de construir uma estratégia de marca, meu Deus do céu. Não tem porquê. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Não vou falar só sobre o meu método, o que eu sei sobre isso. A gente veio falar sobre os problemas que envolvem isso. Então, para começar agora um pouco a desenvolver melhor, eu, particularmente, eu gosto, às vezes, mais de falar com artistas que estão iniciando a carreira do que falar com artistas que já estão do meio pra cima, digamos assim, na cadeia, né? Na cadeia alimentar aí do mundo da música. Por que isso? O artista de médio ou grande porte, ele chega com um problema de uma forma mais técnica, mais incisiva, mais exata. Ele meio que já entende mais ou menos o que ele é, quem ele é, pra onde ele quer ir, mas ele trata as coisas com mais objetividade, talvez essa seja a palavra certa. Então, mesmo que ele tenha alguns conflitos, às vezes, entre, pô, que horas que ele é a marca, que horas que ele é ele, e por que os dois se misturam, e todo mundo tem isso, né? Mas ele consegue tratar dos problemas de uma forma um pouco diferente. Enquanto. Então, isso acaba por fazer eu, como profissional, me desenvolver só dessa área, mas aonde eu tenho que estudar mais, aonde que eu posso adquirir alguma, pô, às vezes alguma coisa de filosofia ou alguma coisa, às vezes alguma coisa nova mesmo, um software novo que eu vou ter que aprender, uma técnica nova, alguma parte do meu processo que eu vou ter que melhorar, vou ter que aumentar ou diminuir, que tá sobrando, para atender a esse pedido. Mas a minha parte humana cresce absurdamente mais quando eu tô conversando com artistas novos. Porque os artistas novos, eles têm, além de um problema de identidade muito forte, de quando eles são a marca e quando eles são eles, eles tentam estar sempre se enfiando no mundo e eles estão tentando conquistar um espaço e eles estão mais preocupados com os outros do que com ele. Então ele posta pros outros. É estranho isso que eu tô falando. Todo mundo posta pros outros, não posta pra si. Mas ele tem uma ansiedade de exposição que é uma loucura. E isso prejudica muito ele. Então ele fala muito sobre o relacionamento dele com outras pessoas, ao invés de ele pensar, cara, como que eu consigo me posicionar de uma forma
que as pessoas vão me entender sem eu precisar convencer elas. Porque aqui, essa é a chave de toda e qualquer marca. É posicionamento. Então, você, não sei de onde você me conheceu, mas eu toda hora tô falando. Posicionamento, clareza, identidade. Hoje eu vim falar sobre isso, como que é na prática. O que que é no sentimento, no seu interior. Como que isso é no seu dia a dia. Então, um posicionamento forte, a gente pode definir como as pessoas enxergarem o que você realmente quer fazer e está fazendo, sem que você precise abordar elas e ter que explicar toda hora e se justificar sobre as suas escolhas. Entende? Isso é um pouco complicado de fazer, principalmente no começo. E o artista iniciante, ele olha pra isso e ele começa a se perder. Porque ele, normalmente, como ele tem muita referência e ele tá entrando nesse mundo, ele tá botando as coisas em prática, ele tem um problema que eu chamo, tá? Não sei se existe. Eu chamo de admiração seletiva. Então ele admira um artista muito grande. Aí é o caminho mais óbvio, todo ser humano faz isso, tá? Não é exclusivo de nenhuma área. Então ele vê o artista que ele mais gosta, e ele pensa, eu vou fazer as mesmas coisas que ele, porque eu gosto dele. Combina comigo, faz parte da minha identidade. E faz mesmo. Então eu vou fazer as mesmas coisas que ele. Então ele pega uns 3 ou 4 lá e ele copia, vai, né, somando o estilo de um, o estilo de outro, né? O famoso roube como um artista. Então ele copia um pouco, faz uma mistureba e posta as coisas parecidas. E não dá resultado nenhum. Por que não dá resultado nenhum? E existem N motivos pra isso. Eu sei que você já se perguntou isso, eu também já me perguntei isso. O primeiro deles é o seguinte: se você tá copiando alguém, você sempre tá atrás de alguém já. Você não tá dando nada de novo. Você não tá dando nada de especial. E é normal do ser humano se sentir especial. Então, às vezes, você copiar alguém, tipo, vai além da questão ética de, plágio, essas porra assim, e simplesmente é uma burrice porque não vai te conectar com ninguém. Porque não é a sua verdade. É a verdade dos caras. Mas a admiração seletiva é porque você está preocupado em copiar a estética, né? A estética, a identidade, vamos usar a identidade. A identidade tanto sonora, que você quer copiar um estilo, um drop ali, uma música nova, diferente, um estilo, e a identidade visual também, né? Então, cara, como que ele posta, sei lá, um efeito diferente que ele posta na foto, mas você ignora onde ele mais acerta, aonde ele é a chave da questão, inclusive, que são todos os stories, todas as promoções, todas as paradas que ele faz voltado à própria comunidade. Então, por que você não faz isso? Porque você pensa assim, cara, eu não tenho uma comunidade ainda. Não adianta eu postar um story, galera, vou sortear um par de ingressos pro meu show e vai ter 700 reply. Aí você pensa, eu não vou fazer isso, eu vou passar vergonha. Não vou conseguir fazer isso. Então não posto. Só que, cara, ele tá fazendo justamente um serviço à comunidade dele, que é isso que faz a galera se sentir ouvida. Quando ele consegue fazer essa troca e as pessoas começam a entender que não são somente elas que estão ouvindo o artista, mas o artista também está ouvindo elas, e vira uma troca geral, pô, mano, aí acabou. Aí você tá no caminho do sucesso. Porque quando você fica quase impessoal, só postando as fotos, assim, é quase uma barreira. Você tá fazendo uma vitrine. Você, tipo, vai lá, posta uma coisa e fica, tipo, tomara que as pessoas me amem agora. E isso não funciona. Por isso que eu falo repetidas vezes sobre a clareza, sobre contar histórias. E essa é uma questão muito complicada, é um problema difícil, porque ainda mais quando você tem que fazer as coisas sozinha, e eu já falo porque você tem que saber fazer as coisas sozinha, é muita coisa a fazer. Você tá preocupado, porra, tipo, fazer música não é fácil. Aí você tem que se preocupar em atmosfera e plugin e um monte de coisa que você tem que fazer. Aí você tem que, porra, lidar todo dia. Às vezes você nem tem um cara, uma agência ou alguém que é teu booker. Você tem que lidar com um contratante, tipo, você mesmo. E você às vezes trabalha em outro lugar, você, tipo, tá todo fudido. Meu, é estressante, é maçante. E daí a parada que te fazia bem, o motivo que te fez começar a ser um músico, a entrar pro mundo da arte, fica de lado e você começa a magoar você, essa parte tão bonita, que é onde você devia se preocupar. Porque você não tem um posicionamento. A pessoa não consegue te ver e já sacar qual que é a tua, pra onde você quer ir, como você quer fazer. E às vezes você faz isso, cara, por uma limitação de recursos, eu entendo completamente isso. Mas às vezes você faz isso meio de inércia. Às vezes a marca, cara, a marca que ela é boa, o posicionamento que é bom, ele não é você chegar e falar, cara, eu sou uma pessoa linda. Não é assim, eu sou uma pessoa foda. Tá sempre nas entrelinhas. Então,
às vezes a sua música favorita, os artistas que você gosta, eles não necessariamente falam que são foda. Eles fazem coisas que dizem que eles são foda, que você admira. E essa percepção, quando você deixa de ser público e passa a ser o centro disso, é muito difícil de você se livrar dela. Porque você acha foda porque é a verdade deles. Porque o contexto é maneiro. Porque a atmosfera da música é massa. A atmosfera que o artista criou em volta dele é da hora. Não é porque ele fala que é da hora, sacou? E por que você precisa, né, antes que eu não esqueça, né? Por que você precisa saber fazer todas essas coisas? Porque, cara, já passou da hora de você saber que você não é só um artista. Você também é um negócio e você também é uma marca. Então, se você é você tem que olhar pra você e pra sua carreira, às vezes, de uma forma, cara, fora da caixa. Tipo, você tem que sair mesmo de você e começar a pensar, cara, isso aqui tá me dando lucro, isso aqui tá se desenvolvendo. E eu não tô falando, tipo, se você sair no 0 a 0 até o resto da tua vida, eu tenho certeza que você vai ser feliz pra caralho. Mas não é isso que é o que você quer ao fazer arte. Também quer, e você merece isso, tá? Você, porra, quer. Você merece uma vida confortável. Os artistas têm que ter uma vida confortável mesmo, foda-se. E assim, quando às vezes você tem problema até de falar de dinheiro. Porque, cara, é horrível. Mas você tem que se ver como negócio. E uma das coisas principais que um dono de negócio deve saber é, tipo, saber o básico de cada função pra não perder o controle. Eu deixo pra outro dia, eu deixo pra um vídeo, eu deixo pra outra coisa falar sobre isso. Mas é sobre não dá pra, você não pode perder o controle nunca, tipo. E eu falo, sei lá, cara, desde uma ferramenta que deixa de existir. Então se você perde o controle disso, fudeu, acabou minha carreira. Não dá. Se alguma plataforma deixa de existir, então se o Instagram caiu, você não existe, por exemplo. Então, cara, não dá, entendeu? Eu sei que as coisas são importantes, tem lugares que são melhores que outros ou não, não dá. É, cara, se uma pessoa que trabalha com você já tá nesse nível, uma pessoa que trabalha com você deixa de trabalhar, acaba. Você, tipo, não sabe fazer, tipo, não sabe nem como contratar outra, tipo, veio na. Tipo, era um amigo teu, você nem sabe direito o que ele fazia, ele só fazia, assim, você não sabe direito a função das coisas. Então, assim, você tá, por favor, tenha foco nisso. Mas, voltando um pouco, falando sobre o problema da falta de identidade das coisas. Então, às vezes você é muito talentoso e você cria melodias muito foda, mesmo que não 100% original. E eu não sou contra baixar sample e usar não, tá? Fazer remix de música eu acho do caralho, foda-se, faça. Mas ela precisa existir uma verdade ali, ela precisa existir um estilo muito diferente. E você não pode confundir estilo, seu estilo, com, cara, finesse, com classe, com emperequetar as coisas. Não confunda isso, tá? Estilo é sobre identidade, você, né? Como você se comporta. Personalidade, talvez fique melhor. E emperequetar as coisas deixa lá pras 20 mil camadas que você vai colocar na sua música, que às vezes é inútil. E talvez agora você esteja se identificando com isso, por quê? Talvez você seja muito talentoso em construir uma parada, você, artista da música eletrônica. Então você consegue construir uma atmosfera maneira na sua música, você é muito talentoso. Só que, cara, você pega um vocal lá, tipo, que combinou, né? Então tava lá na. Porra, esqueci, né? Na key. Como que fala key em português? Esqueci, né? Mas no Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tava exatamente na música que precisava, no tom, né? Não tava no tom que você precisava, seja, nossa, maneiro, fechou essa aqui mesmo. E às vezes você nem dá bola pra aquele vocal ali, e você produziu um puta som, e daí você, tipo, porra, beleza, o som tá maneiro, massa. Aí você, tipo, cara, na hora que você vai postar a música, você já, tipo, já pega uma imagem ali, vai, essa aqui eu achei bonita, a imagem é bonita, então meu som é bonito, foda-se. Aí você posta, galera, ouçam. Aí você, cara, nem você direito vive aquela letra, né? Nem 100% das vezes você tem que viver aquela letra, mas você não se conectou com a história. Então você não tá contando uma história. Você pode contar a história de outra pessoa, mas você se conectar com ela, você contar essa história de verdade, você colocar elementos que vão fazer as pessoas se conectarem com a história. Ninguém precisa se conectar 100% com a mesma história, mas elas precisam se conectar em algum momento. Porque senão é só um ruído, literalmente, às vezes, para elas. Essa falta de conexão, essa falta de aproximação com quem você quer que te escute,
É o que faz às vezes você tem milhares de seguidores, mas assim, você não consegue sentir que essas pessoas estão próximas a você. Você não sente, às vezes, que você tem um fã direito. Então, você tá chegando num. Agora estamos começando a chegar no lugar certo de pensar por que a marca e ela é tão importante. Às vezes, cara, trabalhar a marca não é trabalhar você, fazer uma marca pessoal. Apesar de que isso tá em alta pra caralho. E os meus colegas, eles fazem marca pessoal e eles estão assim, nadando na grana. E tão certo eles, parabéns a eles, amo eles. Inclusive, se ele estiver me ouvindo, beijo pra vocês aí. Eu torço mais é que cresçam mesmo. Eu vim pro mundo da música porque é o que me conecta, cara. Eu não conseguia pensar, tipo, trabalhando com marca pessoal de empresário, tipo, sabe? Não é. Eu quero trabalhar com música, velho. Eu gosto de música. Eu gosto desse mundo. Eu gosto de pessoa. Não tem como, cara. Não tem como. E, enfim. Olha como é. Olha como eu acabei de contar uma história pra você sobre como eu me achei como estrategista de marca pro mundo musical. Tipo, você já se entendeu. Em algum momento você já pescou alguma coisa. E você literalmente, como artista, literalmente, né, um músico, você está no ouvido das pessoas, você já tá contando uma história. Então você não é, tipo, você não tá vendendo, cara, você já tá dentro da cabeça das pessoas. Então você adicionar elementos, você não precisa nem construir toda a narrativa, porque você já tem algo. Você já começa com algo. Então você já tem a música, é construir em volta dela. Então, às vezes, cara, trabalhar sua marca é trabalhar num álbum. E daí, depois, vai adicionando e vai trabalhando você. Porque é impossível você parar, prestar atenção na sua marca, decidir elementos da sua marca e você se perder. E tipo, só se você fez muito errado. É impossível. Ainda mais se você fizer com um profissional, né? Mas talvez você vá querer testar sozinho, né? Vai querer fazer alguns exercícios assim pra entender sobre a sua marca, sobre pra onde você quer ir, como trabalhar ela. Se você fizer direito, você vai perceber que aquilo tá no seu dia a dia o tempo todo. Você é essa pessoa. Mas você tá deixando de criar atmosfera, história e conexão, storytelling, blá 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 blá, com as pessoas, com o mundo, porque você tá tentando mais fazer o que já deu certo no mercado. E agora, você não pode mentir pra mim, eu duvido que assim, você não esteja louco pra vivenciar um artista novo explodindo e carregando o mundo nas costas. É muito bom você conhecer uma música nova, muito boa, que vicia, é maravilhoso. É tipo, parece que você descobre um mundo inteiro novo. E daí você gosta daquilo e você é automático pra todo mundo. Meu Deus, como que eu não descobri isso antes? E você se vê naquilo, você fala, cara, mas eu podia ter feito isso, saca? E você fica nessa, tipo, putz, por que não sou eu? Você não fez isso, porque você não botou pra fora, você não sabe o que você quer. E isso vira uma bola de neve. Então o primeiro passo pra parar com essa porra, esse ciclo vicioso, é entender que todo mundo tem lugar. Você não tá nadando contra os outros. Para de se comparar, pelo amor de Deus. Você não tá. Meu Deus, tipo, não é uma disputa. Não é uma corrida. Tipo, tá todo mundo alimentando o mesmo organismo. Pense assim mesmo. Tipo, pense em uma galera cuidando de um animal só, que é o mundo da música. Tipo, a cena é uma só. O mundo da música é, tipo, pensa como uma coisa só. Então a gente tá, tipo, todo dia tentando alimentar isso. Quanto mais o seu colega crescer, melhor vai ser pra todo mundo. Ele não disputa com você. Apesar que tem algumas paradinhas assim, mas assim, natural de qualquer lugar, mas ele não é seu inimigo. Para de ver os outros como inimigo. E daí, aí você faz o extremo oposto. Porque os caras que não são teus inimigos. Os caras, assim, é muito louco isso do ser humano. É da hora, né? Você vê as pessoas que estão. Os artistas que estão no mesmo nível que você. Nossa, eu falei artista como se não fosse pessoa, tá? Ignora. Mas as pessoas que estão passando às vezes pelas mesmas coisas que você, estão tocando no mesmo lugar que você, estão vivendo as mesmas paradas que você, aí você vê como inimigo. E daí o artista que tá na puta que o pariu, que não sabe teu nome, você vê como um herói. Tipo, porra, mano, vai trocar uma ideia com o cara que tá vivendo a mesma coisa que você. Soma força, cara. Faz um feat. Tipo, ele tem 2.000 seguidores, você tem 2.000 seguidores. Cara, você dobrou o número de pessoas, a possibilidade do número de pessoas de escutar sua música. Faz um feat com o cara. Cada um trabalha metade da música, metade do esforço ainda.
Sabe? Caralho, una histórias. Imagina, você já começa com uma história pra contar, você já tem um rios feito já. Só de você trocar uma ideia com o cara e tipo, cara, como vocês criaram essa música? Aí é você trocando ideia, um dia eu tava lá no bar, ele pisou no meu pé, e aí a gente começou a trocar uma ideia, fizemos essa música e... Cara, você já tem uma história, já tem uma atmosfera. Aí vocês podem falar, cara, nossa, mas que maneiro. E a gente fez essa música pensando justamente em esses eventos, essas coincidências. E a gente fez na energia da pista, porque a gente queria justamente uma música que lembrasse o momento que a gente se conheceu. E daí, cara, vai, sabe? Tipo, para de só postar. Parece que, tipo, às vezes as coisas são quase um tutorial, mano. As coisas, parece que você pega um template de tudo. E esse tá sendo o seu problema. Mas isso é mais pros artistas pequenos. Os artistas médios, às vezes eles ficam tipo assim, cara, tá bom, eu já construí isso, eu já tenho um pouco assim. Aí ele se sente travado. E às vezes ele começa a se comparar, ele faz o movimento inverso. Ele já, tipo, ele ignora, tipo, o público dele. Ele ignora o público dele, que é quem ele devia amar pra caralho. E ele começa a se comparar com artistas dos lados. Com ódio também. Ele não gosta de nada. Ele não gosta de nada. Porque o ego dele vai pro caralho. Aí ele pensa, bom, mas eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui é por um motivo. Então por que agora eu vou começar a falar a minha verdade? Às vezes um cara desse deu a sorte de chegar lá, né? Não vou falar sorte, mas assim, chegou lá aos trancos e barrancos. E daí ele chega lá e, caraca, mas eu cheguei até aqui, pra onde que eu vou? O que eu faço? Porque é natural, né? O artista tá sempre satisfeito, é o que a gente falou semana passada. Esse cara, ele viveu todo esse ciclo vicioso de tantas formas que ele conseguiu se manter lá, né? Assim, é o famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele conseguiu. E ele sempre tá perdido. Você com certeza conhece um artista que parece que se você coloca 3 músicas separadas dele, assim, você não consegue entender como é a mesma pessoa que fez aquilo. Alguns fazem isso de forma intencional e é uma proposta fora do comum e pode dar certo. Mas quando não existe uma identidade, não é nem visual agora que eu tô falando, cara, uma identidade sonora, uma identidade de atmosfera, velho. E a atmosfera não é, eu não tô falando sobre um efeito que você coloca na sua música, mas o jeito que você conta a história dessa música, o jeito que você fala sobre ela, o jeito, como você, cara, você é artista, você sabe fazer isso. O jeito que você mostra a visão dela, o impacto dela pro mundo. Todas essas coisas importam. Todas essas coisas fazem parte da sua marca e às vezes você não tá prestando atenção nisso. E daí a pergunta principal sempre é, não importa o nível que você tá. Por que 2 artistas com o mesmo talento, eles chegam em lugares diferentes? O que acontece? Além de serem seres humanos diferentes, ambientes diferentes, blá blá blá, cara, é 100% marca. É 100% marca. É 100% marca. E daí você fala, nossa, mas é a logo dele? Ah, mas porra, a foto do álbum que saiu dele? Não, cara. É aí que tá, você tá confundindo marca. Saiu um post ontem, tá saindo amanhã, quarta. Esse episódio tá saindo hoje, quarta, meio-dia. Então saiu um post ontem, terça-feira à noite, que eu falo justamente sobre o que é brand musical. Segundo slide, né? Porque o primeiro é a capa. O segundo slide eu já explico e eu falo, bato nessa tecla e sempre vou bater. Quando eu falo branding, é a mesma coisa que marca, é a mesma coisa que reputação. E tudo isso nada mais é do que como as pessoas te veem. É complicado, sim. Não existe nenhuma. Cara, por isso que eu falei lá no começo que eu não sou um guru, que eu sou um coach. Não existe nada, nenhuma garantia de que você vai conseguir chegar lá, nem que você tenha o melhor projeto do mundo. São muitas variáveis, são muitos riscos. E quando eu falo riscos, quais são os riscos de não dar certo? O primeiro deles, e o que mais acontece, é você não cumprir com a sua parte. Não adianta, velho. Você pode me contratar, você pode me dar, cara, 150 mil reais. Se você tiver 150 reais, pode pedir o Pix na dele. Cara, 150 mil reais, a gente faz um projeto maneiro. A gente cria um aplicativo pra você. Você tá na capa da Forbes. Mano, sua marca foi pro espaço. Só que às vezes você não se conectou com ela e você não vive ela. Quando a gente fala sobre a sua marca, você tem que parar de achar que a gente vai construir elementos visuais e posicionamentos e toda a história, blá 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 blá,
que não são ligadas a você. Você já chegou nessa conclusão hoje e eu tô aqui, às vezes, repetindo de formas diferentes a mesma ideia pra você entender que todas elas chegam no mesmo ponto. Todas as objeções, todas as dificuldades que você talvez esteja vivendo é a mesma coisa. Você tá com um problema de posicionamento, às vezes você com você mesmo. A marca, ela é uma tradução de quem você é, ela é uma construção a partir de você. Não tem como construir uma marca sem você, sem o principal. E quando eu falo você, velho, você é artista de qualquer nível. Ou, cara, às vezes você é um clube. E você precisa atingir as pessoas certas. Assim como o artista precisa atingir o público certo. Você precisa criar uma atmosfera, um ambiente onde conte uma história para as pessoas lembrarem sempre. E não um ambiente em que seja qualquer um. Que seja uma rua qualquer. Você pode fazer isso de diversas formas, de formas criativas, de quem você é. Então, cara, você já viu aqueles. Bom, eu acho que é mais em grandes cidades, né? Mas, cara, tem uns bar que colocam umas cadeiras de praia lá. Tipo, meio alterna, assim. Tipo, cara, a identidade é isso aí, entendeu? E funciona. A identidade dos caras é ser desleixado. No mundo musical é a Billie Eilish. Não, eu tô brincando. Mais ou menos, assim, porque eu não tenho muita propriedade pra falar sobre as músicas da Billie Eilish, tá? Já vou deixar isso claro. Mas o que eu estudei sobre ela, e eu estudei bastante sobre ela, tipo, ela teve um turning point. Ó lá, fala do inglês. Obrigado, pai e mãe, que pagaram a minha escola de inglês. Cara, ela teve um ponto de virada. Ela, assim, ela passou muito tempo, ela mirava mais num popzinho, assim, saca? Quando ela assumiu a identidade dela, tipo, você é esquisita. Você é meio estranha. Tipo, cara, conectou, velho. Com as pessoas que são meio estranhas também. Porque o ser humano também é estranho. Então, tipo, todo mundo tem um lado estranho. Todo mundo tem um lado quadrado, normal, formal. Então é sobre essa conexão. Ela conseguiu falar a verdade dela, que era a verdade mais aflorada dela, e se conectou com pessoas iguais a ela. Quando eu falo posicionamento, é isso. É achar o que você realmente quer passar. E você é essas paradas. E a partir disso, desenvolver e melhorar como as pessoas te enxergam. Isso é posicionamento. Posicionamento não é, esquerda, direita, ou a religião. Às vezes também é. Até isso é. Só que você tá, cara, só postando foto tipo, da tua tela do PC lá, que você tá. Tem 8 layers de música lá. E, tipo, cara, o que que isso. Foda-se. Tipo, desculpa falar isso. É muito triste, porque você ama isso. Eu também amo ouvir música. Mas, tipo, a galera, ninguém vai. Caralho, nossa, eu me conectei com ele agora. Tipo, não faz isso. Tipo, nossa, vamos passar reto, entendeu? Mas agora, se você conta que essa música. Cara, existem N formas de contar a mesma história. E contar uma história foda. E sempre tem. É muito melhor quando você conversa com alguém sobre isso. E é onde faz parte da minha função também. Porque quando alguém consegue te fazer as perguntas certas, você entende que a história que você quer contar, ela é muito melhor do que você imagina. Às vezes, quando você tá contando uma história, você esquece de coisas. Nunca aconteceu isso de tipo, você, porra, nossa, principalmente com discussão, isso acontece demais. Você, tipo, no banho depois, você pensa, porra, mas se eu tivesse dado aquele argumento, aquela hora ia ser excelente, sabe? Eu ia ter ganhado ali. Então isso acontece. Depois você pensa, porra, aquela piada podia ter feito de tal forma. Esqueci de contar tal parte da história. Então isso acontece demais. Criar atmosfera é sobre falar. Às vezes você nem falou pras pessoas direito por que você virou músico. Às vezes pra galera mais avançada, tipo, cara, fora. Não vou falar da Billie Eilish de novo, tá? Eu vou usar um exemplo. Swedish House Mafia. Cara, eles. Eu sou muito fã deles, tá? É uma loucura que eles estavam no ápice do sucesso deles. Tipo, no ápice mesmo. Era sei lá, 2011, 12, por aí, 13, sei lá. E assim, eles pararam a carreira, porra. Eles simplesmente pararam, se separaram. Foi dois pra um lado e um foi pro outro. E é isso, cara. Eles foram viver. E daí, o que eles fizeram? Eles fizeram um filme sobre isso. Eles estavam se separando como grupo e fizeram um filme sobre isso. Cara, e olha como a sacada de marca, de atmosfera. O Swedish House Mafia continuou trabalhando como marca, criando um filme, enquanto os caras já estavam, tipo, foda-se, saca? Tipo, já estavam indo pra outro lugar. Eles fizeram uma turnê de despedida e tal, e
Valeu. E, cara, o filme deles é foda, conta bastidor, conta por que eles estavam tomando aquela decisão. Tipo, não conta muito explícito, assim. Fica meio entre linhas pra ninguém apontar dedo pra ninguém, porque ia ser meio idiotice, né? Mas, tipo, cara, eles contam e eles falam assim, tipo, cara, eles atingiram um patamar tão foda que eles não sabiam mais o que fazer. Daí eles decidiram parar no ápice. E eles falam durante o filme. Nossa, eu amo esse filme, é muito bom. Vou assistir de novo hoje à noite. Vendo o jogo do Cruzeiro, foda-se. Hoje à noite não, porque saiu na quarta, meio-dia, né? Então eu assisti ontem já. Aí eles contam que eles pensavam assim, cara, pode ser que daqui 10 anos a gente se reúna novamente e a galera não ligue mais pra gente. Porque quando eles anunciaram que eles iam acabar, a galera ficou tipo, meu Deus, filhos da puta, nossa senhora, como vocês vão fazer isso? Vocês são o número 1 do mundo, por que vocês vão fazer isso? E é absurdamente sensacional. Então, às vezes, pra você, tipo, não consegue nem explicar por que você ainda tá fazendo isso. Às vezes você já deixou de fazer arte que você quer fazer de quem você é, e você tá só replicando as coisas que você viram que deram mais ou menos certo, só pra se manter. Porque você tem medo de perder o que você já conquistou. E é normal esse medo também. Aí que eu tô passando a mão na nossa cabeça. Eu dou uns tapas, mas às vezes eu dou umas assopradas também, uns beijinhos. E cara, o exemplo desse filme é sensacional. Se você nunca assistiu, o nome do filme é Leave the World Behind. É absurdo, é muito bom. E se você gosta dos caras, assim, excelente, tá? Eu acho que eu vi com uns 13 anos, minha irmã me levou no cinema assistir. E eu chorei vendo o filme. Eu sou muito difícil de chorar vendo filme. Naquela época eu era adolescente, então era, porra, chorar pra mim era pior ainda, né? Era, nossa, me sentia um rato. Mas eu chorei no filme, meu, e no cinema foi ainda mais foda de assistir, né? Porque, nossa, entrou muito na minha mente. Enfim, chega de falar sobre mim, estamos falando sobre você. Então, olha só como a marca, ela vai muito além de, cara, um livro, um monte de palavra. A marca vai além disso. A marca vai além de, cara, te entregar um monte da sua logo em PNG ou, sei lá, uns vídeos, uns motion. Vai, tipo, muito além disso. A marca é a história que você conta. Um exemplo muito bom. Cara, videoclipe. Então você constrói uma música, você tem um vocal e tal. O que muita gente pensa, e aí que é a diferença de uma direção de arte decente, às vezes, quando é alguém um pouco mais inexperiente, quando é alguém que tá querendo acertar, só tá querendo acertar, o que ela faz? Então tem a música tem a letra da música, e o videoclipe é basicamente uma cena que exemplifique o que o vocal tá dizendo de forma literal. Então, cara, agora vai fugir de todas as músicas do mundo. Não vou lembrar uma e eu também não gostaria de apontar o dedo pra ninguém. Mas, às vezes a pessoa. A letra é, sei lá, eu comi feijão pela manhã. E é alguém comendo feijão pela manhã. Um diretor de arte, ele vai contar outra história a partir do videoclipe. Ele vai tirar do elemento que você já consegue imaginar e ele vai te contar outra história, criando uma atmosfera que talvez seja diferente. Talvez um diretor de arte, e aqui já puxando, quando você fala eu comi feijão de manhã, ele pode mostrar, tipo, cara, uma criança. E daí no final da música, tipo, eu comi feijão de manhã, a criança era a representação de crescimento. E daí, porra, claro que a história se desenvolve, a letra da música se desenvolve, mas um diretor de arte já pensa, cara, eu posso contar outra história. E às vezes ele pode contar uma coisa, cara, nada a ver, tipo, nada a ver com a história. Os elementos trabalhando, ele conta outra história que tem uma similaridade com a história principal. Às vezes é um elemento que você só vai descobrir no final. Às vezes você brisa a música inteira, não entende porra nenhuma. E daí no final você, cara, saquei. Esse olhar atento, ele é justamente, cara, tornar especial e colocar esse carinho a mais, esse capricho a mais, é o que separa a pessoa de ouvir e cagar e ela ouvir e pensar, mano, mas peraí. Você só precisa disso às vezes. Que a pessoa fale, peraí. Às vezes ela não vai olhar pra você e falar, nossa, você é o maior artista do século, eu te amo muito, tá aqui todo o meu dinheiro, e eu vou contar pra todo mundo que eu ouvi essa música.
Às vezes você só precisa colocar uma sementinha na cabeça dela. Pra daí na sua próxima música, ela. Porra, aquele cara lá faz diferente. Porque, ainda mais no mundo da arte, as pessoas querem se sentir especiais. Elas acham. Aí eu não vou falar sobre ser justo ou não, mas o tempo que elas estão dedicando pra te ouvir ou pra consumir o que você tá fazendo, é, ela quer ser retribuída com ela se sentindo especial de alguma forma. Por isso que ela não vai se sentir especial se ela não se identificar com a sua música. Então, quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marca, é sobre começar a pensar sobre essa identificação. Da onde você tá, com quem você quer se conectar, como você quer fazer isso, por que você quer fazer isso. Não é só responder as perguntas, mas começar a transformar isso. E não é um processo que, cara, a gente faz o processo hoje, amanhã você tem 1 milhão de fãs, os que você quer. Não é assim, porque é uma construção. E o processo, a parte legal do processo, não é quando você já tem o fã. Porque daí o amor da sua mãe já seria o suficiente. Mas é a construção. É você ver aquilo crescendo e desenvolvendo. É ver que você não conta uma história em um clipe. Você vai contar uma história em vários clipes. E todas elas, juntas, também são uma história. Então é um desenvolvimento a médio e longo prazo que, cara, é cinema. Entendeu? Num exemplo, então, de, cara, gravadora, festa, clube. Você precisa ter essa percepção também. Como que o artista que você quer que feche com você, que venha trabalhar com você. Às vezes você tem um trabalho muito parecido com o meu. Você quer fazer todo esse processo também de trabalhar a marca do artista. Mas às vezes a sua marca é ruim, mano. Às vezes, como a minha pode ser ruim também. Por que eu tenho que trabalhar na minha própria marca também? Eu tenho que pensar as coisas que eu vou fazer. Eu tenho que pensar os artistas que eu quero trabalhar, os que eu não quero, principalmente. Então, como que eu quero que, cara, um artista muito foda venha trabalhar comigo, né? Quer dizer, eu vou trabalhar com ele. Como que eu quero que ele chegue pra mim e fale assim, cara, você é estrategista de marca, pesquisei no Google, achei teu nome, vamos fechar? Não é assim. Tipo, ele vai ter que ter uma percepção sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço e principalmente quem eu sou e os valores que eu acredito, quais são as minhas verdades, antes de chegar e querer qualquer coisa, antes de se conectar comigo. Como que o cara vai se conectar comigo, sendo que, pô, imagina só, eu não sei como que você chegou até aqui, eu não sei aonde você me acompanha, então já aproveita e vai seguir eu nas redes, no YouTube, no Instagram, eu tenho TikTok, mas eu não falo porque eu tenho vergonha, mas às vezes vem uns caras lá também. Então, assim, normal. Como que o cara vai se conectar comigo se eu só chegasse e eu ficasse falando de branding de uma forma, cara, como se. Branding é uma disciplina, tá? Mas assim, só dessa forma de disciplina. Se eu chegasse e só começasse a falar sobre, cara, fundamentos do branding. Tipo, eu chegasse e falasse assim, galera, então hoje, fundamentos do branding, tá? Então, o branding, ele pode ser substituído por reputação ou por marca. Para trabalhar uma marca, nós temos 5 elementos principais. E, cara, ficar dando aula, tipo, tutorial. Explicar o que é branding. Tipo, o que que isso. Você passa e foda-se. Você nem entende para que isso vai servir para você, às vezes. Então, no caso da sua gravadora da sua festa, você quer atrair o público e tal, você quer atrair gente que vai ser. Você vai gostar, que você quer atender. Como se você só parece mais um barraco, mais um lugar a se passar. Como que você vai querer cobrar mais caro, sendo que as pessoas não veem valor no que você faz? Tipo, o valor adicional. Às vezes você tá gastando uma energia do caralho em algo que não tá fazendo sentido, não tá. As pessoas não estão vendo. Esse que é o problema. Eu acho sim que você tem que caprichar nas coisas e você tem que gastar energia com essas coisas que importam. Isso no final vai ser um diferencial seu. Mas as pessoas não sabem disso. Elas não sabem o porquê. Então pra elas não faz diferença. E daí você tá gastando tempo e energia com porra nenhuma. Sacou? Você com certeza de uma. Vamos pro outro lado. Pessoas que chegaram muito longe sem branding nenhum, sem uma história pra contar nenhum. Tem um elemento que me vem muito na cabeça, que eu não vou falar o nome dele por motivos óbvios, que ele é apelidado até de Chaveirinho. Ele basicamente é apadrinhado, então ele, cara, toca em vários rolês muito foda, mundo afora. E ele, assim,
Eu acho que eu já vi uns 18 shows dele. E eu, assim, eu nunca... Era, pra mim, quando ele gostava de tocar, era hora de, tipo, porra, pegar uma berry no banheiro. Nunca me conectei com o cara. Tipo, não lembro de nenhum desse show. E, claro, tem culpa minha nisso. Mas ele, tipo, ele não criou uma comunidade. Ele, sabe, ele não tem aquele... Ele não tem aquela marca. Tipo, se o cara que apadrinhou dele não tá na line, ninguém vai lá, saca? Ninguém vai comprar. Porra, esse cara é da hora, esse cara eu queria muito ver, muito. Nossa senhora. Aí, algumas perguntas que são recorrentes, que eu gostaria de falar também, que é sobre isso, porque eu já tô ficando sem voz. Ah, então você quer me dizer que todos os artistas que chegaram lá no topo, eles trabalharam zero estratégia de marca com você. Não é bem assim. Mas aqui o exemplo é prático. Tem gente que nasceu com o dom da comunicação, que faz isso de forma natural. E às vezes usam. Cara, o tanto de artista que você vê por aí, velho. Que fala, ah, mas eu sou introspectivo. E olha, daí, mas chegou lá. Assim, ele de alguma forma ele usou isso até ao favor dele. Tá bom? Não é desculpa ser introspectivo. E assim, esse artista que nasce com o dom da comunicação, ele já entendeu 50% do que a arte, né, é compartilhar e tal. Pra ele é natural, deveria ser natural pra você também. Mas é assim, ele é um Messi. Tem poucos artistas que nunca tiveram nenhum tipo de ajuda em nada e chegaram lá. E assim, eu acho que você não é um Messi. Eu sei que você tem talento pra caralho, mas eu acho que você não é um Messi. Eu recomendo você a treinar. Às vezes você quer, porra, jogar a série D. E às vezes tá bom, cara. Você tá feliz com isso, tá ótimo. E você vai chegar e vai falar isso pra mim: ah, eu tô feliz, eu quero jogar na série D pra sempre. Cara, beleza, velho. Beleza. Se você quiser atingir outros níveis, aí a gente troca uma ideia. Não adianta a gente fazer um projeto pra você chegar na série A, sendo que você é feliz na série D e você gosta disso. Às vezes você não quer chegar, ser o top 1 do mundo. Tá tudo bem. E eu também não vou querer te vender coisa pra eu ficar rico. Não adianta de porra nenhuma, eu vou gastar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos pra nada. Não é assim. A marca é justamente o contrário, é otimizar as paradas. Porra! E eu gostaria de te devolver uma pergunta. Na verdade, assim, é quase um exercício. Pra você que é músico, pra você que tem. Cara, pra você que é membro do mundo da música, tá? Seja você dono de alguma coisa que funcione no mundo da música, ou você sendo um artista, é, é, é difícil fazer isso. Você vai ter que fazer uma análise um pouco impessoal e você vai ter que saber que a pessoa tá filtrando. Mas pergunta pra umas 3 pessoas, assim, não, se você perguntar pro seu melhor amigo, é claro que ele vai falar que você é muito foda. E se você perguntar pra um estranho, é capaz de ser ignorado. Tente achar, assim, uns meios entre os dois. Tenta perguntar, assim, ou tenta imaginar só. Se você não quer perguntar também, foda-se, não tem problema. Mas tenta imaginar, tipo, cara, como que aquela pessoa será que me enxerga? Será que se eu mandar um convite pra ela me ver tocar, ela vai, tipo, pensar, porra, mano, tá me chamando de volta. Ou ela vai pensar, caralho, que maneiro, ela vai tocar de volta finalmente. Tenta imaginar isso. Você já vai começar a perceber como tá a sua marca. Eu falei de amigos porque eu acho mais fácil de você conseguir imaginar, porque você entende como o teu amigo funciona. E assim, independente se ele ama o estilo que você toca ou não, tá? E bom, chega, né? Se fez sentido isso aqui pra você, cara, compartilha com alguém que precisava escutar isso. Seu amigo músico, dá uma pensada, raciocina. Eu tenho uma verdade dentro de mim, assim, absurda, que eu sou muito seletivo com as pessoas com as quais eu trabalho. E não é tipo de uma forma arrogante e não é nem questão de dinheiro, porque assim, bom se fosse questão de dinheiro. Mas a questão é que assim, eu tenho muito fixo na minha mente que eu não quero. Eu tô numa fase da minha vida que eu não perco mais tempo, assim. Eu não, tipo, porra, se for pra me estressar, for pra encher o saco, cara, não, deixa pra lá. Cara, já fiz projetos muito fodas e já fiz projeto de graça. Não é essa a questão. Tem horas que, tipo, você realmente não vai conseguir fazer um projeto completo. Às vezes agora você, porra, vai sair desse podcast falando, caralho, eu preciso simplesmente fazer uma estratégia de marca urgente com esse cara. E às vezes não é bem assim. Às vezes a gente vai ter que dividir um projeto de estratégia de marca em etapas.
E quando eu falo etapas, às vezes são anos. Implementar, não adianta eu fazer um projeto inteiro que poderia funcionar com a maior artista do mundo, com você, porque como o branding não é achismo, tá? Olha só há quanto tempo eu tô falando, essa barra gigante, olha quanto tempo eu tô falando, só pra explicar, porque eu falo com muita frequência sobre branding, e branding parece ser uma ideia muito abstrata, muito achismo, e branding é justamente o contrário. É tentar pegar o mundo ideal e trazer pra ponta do lápis no papel. É justamente justificar essas coisas de, cara, é com estratégia, com diagnóstico, é com pesquisa, com workshop, é imersão. Cara, é literalmente categorizar todas as coisas. Nada sai do tipo. Eu acho você uma pessoa legal, então eu vou notar que a tua palavra a partir de agora é legal. Não é assim, entendeu? Tipo, cara, é muito. São exercícios, velho. É tipo, cara, ficar às vezes 2, 3 horas debatendo um assunto, pegar tudo isso. Às vezes, uma das paradas é, tipo, pegar e ver quantas às vezes a palavra repetiu enquanto a gente conversava, mano. Tipo, não é só. Às vezes você se define como uma pessoa que gosta de azul, mas você passou 3 horas falando que gosta um pouco menos, mas é de vermelho. Só que você falou uma vez só que gosta de azul e todo o resto da reunião você falou. Eu gosto de um pouquinho menos de vermelho. Eu gosto. Minha segunda cor favorita é vermelho. Cara, às vezes, só de mapear essas informações e mapear, você colocando as coisas pra fora e externalizando isso, a gente vai descobrir coisas novas. E é aí que, quando a gente tem todos esses elementos, tem todas essas coisas prontas, a gente consegue fazer um diagnóstico decente. Por isso que não dá, às vezes, e você não tá na hora de ter um processo completo. E eu sou muito honesto quanto a isso. Tipo, chega a gente pra mim e eu vou falar, cara, vamos fazer uma coisa mais enxugada. Não adianta agora a gente construir um bagulho absurdo pra você. Não vai adiantar. Então, assim, encerrando pela segunda vez, toda hora tá vindo ideia, eu tomei muito café hoje. Porra, tá muito frio. Mas, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um papo bem maior do que o antigo. Não vou fazer isso mais vezes, eu vou esperar reduzir, que eu já tô com dor de garganta. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração, como eu tenho gostado. Troquem ideia comigo, falem comigo, me deem feedback. Cara, espero que o Cruzeiro tenha ganhado ontem, pra não precisar escutar tanta piada. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau.